Olá, pessoal. Sou a professora Marisa. Bem-vindos à nossa quarta peça de penal, parte geral. Olha esse, o estágio de... Não falei nada, nada. Quarta peça de estágio 2 de penal. É porque eu estou aqui hoje de vampira. E aí eu coloquei esse efeito aqui para ver. Ah, adorei meus dentinhos. Então eu falei, não, vou compartilhar com os meus aluninhos esse meu efeito especial aqui para a aula ficar muito boa. Antes de começar a aula, pessoal, tem uma notícia bem legal para vocês e uma não tão legal assim. Qual que é bem legal? Vamos lá. Lá no nosso manual do estágio, que aparece quando a gente clica na matéria, lá em cima tem cronograma, manual antiplágio, vejam só. A partir dessa peça, quarta peça, veja como a nota fica alta. A nossa peça vale 875 pontos, de uma quantidade de 7.000 pontos lá embaixo. E os últimos 3.000, naturalmente, que é a prova, né? Então, vejam só. Se você tirou uma nota não tão boa, ou se não entregou as primeiras peças, essa é a hora reta final para a gente entregar as peças. E por quê? Porque agora as peças têm um peso bem maior. Vejam aqui, ó. As primeiras peças, 175, elas valiam. Segundo, 3.500, terceiro, 3.500, e agora a quarta, quinta e a sexta valem 875 pontos, cada uma. Então, a nossa peça aqui de penal, 875. E a história que não é tão boa. Vou no mesmo manual, mas eu abri em 2 páginas para facilitar. Olha só. Vejam que a nossa quarta peça ela vai abrir dia 29 de outubro, hoje é 24 que eu estou gravando, então daqui 5 dias ela abre, porém o encerramento dela é dia 5 de novembro. Lá no manual diz que o feedback do tutor e a possibilidade com a possibilidade de repostagem, somente é feito se a gente respeitar 7 dias úteis anteriores a esse final aqui. Aí, o que rola, minha gente? Não vai ter tempo hábil, salvo se a gente postar no dia que abrir. Então, abriu a peça, dia 29, já posta. Que jeito, professora? Calma. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, o enunciado da peça e o esqueleto. Assim, vocês vão ter subsídios para poder deixar prontinho em casa no Word, para quando for dia 29, que eu acho que é sábado agora, sábado, vocês já possam postar. Da mesma forma vai ser a peça do dia 6 e a peça do dia 11. Então, vocês vão me ver agora uma vez por semana. Não acumula. Tá lá, já postei hoje, já tentem fazer, gente, para deixar essa peça no esquema para postar dia 29, para a gente conseguir ter o prazo da repostagem. Tranquilo? Recado dado. Hoje a peça de penal é uma peça bem simples. Vamos lá conferir no nosso enunciado, vou ler com vocês. Estou aqui no arquivo Sua Petição. Esse arquivo tem 10 páginas, mas eu vou me reservar no direito de ler com vocês somente a parte do enunciado. O restante é com vocês, porque ali vai ter as respostas, né? Vamos lá. Continuando a história aqui do nosso amiguinho, que foi pego com êxtase, que é uma pílula que está lá intitulado como drogas, só que não fizeram laudo, mandaram para audiência de custódia depois de um tempão, enfim, tem um monte de atrapalhada aqui que hoje nós vamos fazer umas alegações finais por memoriais e vamos tentar ver se o juiz volta atrás. Vamos ver o que vai rolar aqui para nós. Então, começando aqui no nosso arquivo, sua petição que eu vou enviar. Conforme narrado nos autos, fulano de tal brasileiro solteiro, carteira de identidade número XXX, residente domiciliado na rua XXX, nessa capital, foi flagrado dentro de sua residência com vários comprimidos de êxtase, também chamado de droga do amor. O êxtase
É uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4-metilenodioximetanfetamina e abreviada como MDMA. Os policiais civis estavam fazendo a investigação lastreada em denúncia anônima, entraram em sua residência sem mandado judicial, valendo-se do conceito de que o crime é classificado como permanente, podendo o flagrante ser dado a qualquer momento sem autorização judicial. Ademais, ingressaram na residência sem qualquer consentimento do morador. Após sua prisão em flagrante, fulano de tal foi encaminhado para audiência de custódia que fora realizada um mês depois do fato, quando a gente sabe que são 24 horas que a lei manda. O fato se deu na comarca de São Paulo. Você requereu o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista que ela não fora feita de forma legal, uma vez que descumpriu 310 caput do Código de Processo Penal, que exige o prazo de 24 horas para sua realização, bem como não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Forte ainda, que a investigação foi lastreada em denúncia anônima e o flagrante foi feito sem observar os basilamentos jurisprudenciais do consentimento do morador. Todavia, o magistrado entendeu por bem decretar a prisão preventiva, afirmando que o prazo de 24 horas é considerado impróprio e não merece ser seguido à risca. Além disso, corroborou as declarações do MP de que o acusado é rico e isso pode ensejar a prisão com base na garantia da ordem pública, bem como ele poderia fugir do país e ameaçar testemunhas em razão da sua excelente condição financeira. Falamos tudo isso aqui, que está tudo errado no vídeo anterior. Após, o magistrado entendeu que, por se tratar de crime permanente, o flagrante poderia ser dado a qualquer tempo, independente de autorização judicial, bem como que a inexistência de consentimento do morador para ingresso na sua residência constitui mera irregularidade. Dessa forma, o réu foi preso preventivamente na cidade de São Paulo, enviando seus autos para o delegado de polícia responsável, tendo sido feito distribuído para a primeira vara criminal da capital. Cumpre ressaltar que até o presente momento não houve indiciamento, já se ultimando 90 dias da investigação, ultrapassando-se o prazo previsto no artigo 51 da Lei de Drogas. Além disso, a autoridade policial não requereu a realização do laudo definitivo. Sendo assim, foi requerida a revogação da preventiva, que foi a última peça, né? Mas houve um indeferimento do juiz. No indeferimento, e o juiz determinou que o processo fosse para o MP. O promotor de justiça responsável requereu que a autoridade procedesse ao relatório final, o que foi feito com o respectivo indiciamento. Nesse diapasão, foi oferecida a denúncia pelo crime do artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006, na forma do artigo 71, pois foram encontrados vários comprimidos na mesma ocasião fática. Após, o juiz determinou, então, na verdade, o enunciado, que eles fizeram tanta enrolação, começaria aqui, né, minha gente? Porque o resto a gente já fez. Então, o que tem de novo? Foi oferecida a denúncia do nosso amigo, com base no artigo 33 caput, que é tráfico, na forma do artigo 71, que é crime continuado, quando nas mesmas circunstâncias de fato, maneira de execução, existem vários crimes. E a gente vai ver que teve um crime só. Após, o juiz determinou a data de 28 de abril de 2022, uma quinta-feira, que se intimasse a defesa do acusado para apresentar a peça processual cabível, sendo que tal intimação ocorrera dia 29 de abril, uma sexta-feira. Apresentada a defesa preliminar, o magistrado recebeu a denúncia e determinou a realização da audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, seguindo os trâmites do artigo 157, não, desculpa, artigo 57 da Lei de Drogas,
O juiz iniciou pela oitiva do acusado e depois ouviu as testemunhas de acusação e defesa. Encerrada a instrução, o Ministério Público ofertou suas alegações finais, descritas em forma de memoriais, e pediu a condenação do acusado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343, na forma do 71, apontando que a inexistência de laudo definitivo não impediria de imputar-se a condenação, eis que o juiz poderá valer-se do laudo preliminar ou de contestação. Constatação. Após foi dada a vista a você, advogado, para apresentar a peça cabível, nesse momento processual, no prazo de 5 dias, tendo a intimação feita dia 2 de maio de 2022. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui, pessoal. Ó, em processo penal, pelo princípio da paridade de armas, significa, se o MP tem uma bazuca, a defesa também tem que ter uma bazuca. Por que eu estou dizendo isso? Sempre que o MP se manifestar, em seguida a defesa se manifesta. E olha que importante. Sempre, 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 a defesa fala por último. Então, primeiro fala todo mundo que tiver para falar da defesa, e o último a falar vai ser o interrogado. Por quê? Porque é muito mais fácil da gente se defender assim. Imagina a situação em que uma pessoa chega para você e fala, eu sei tudo. Nossa, você vai se entregar, você vai dizer até o que você não fez, ou o que a pessoa nem sabe, não é assim? Não é melhor para a gente se defender se a pessoa disser, olha, no dia 5/10, eu te vi fazendo tal coisa. Aí disso a gente consegue se defender. Senão a gente vai traçar a biografia da nossa vida. Não é isso que a gente quer. Então, o que foi errado aqui? Ó, primeira coisa, né, que eu vi aqui de erro. O juiz ouviu primeiro o réu no interrogatório, porque ele seguiu os trâmites do artigo 57. Só que nós temos uma alteração do CPP mais recente. E essa alteração vai dizer que o último a falar é o réu. Então, vou mostrar para vocês onde que está isso aqui. Está no artigo 400 do Código de Processo Penal. Esse artigo 400, ele revogou tacitamente o artigo 57 da Lei de Drogas. Vamos ler. Olha só como que é o rito processual. Quando fala em rito, é sequência de atos. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido. Então, vejam como sempre a acusação fala primeiro. Inquirição de testemunhas arroladas pela acusação, depois pela defesa, nessa ordem, ressalvado quando tiver alguma prova antecipada, bem como esclarecimento do perito, acariações, reconhecimento de coisas e, por fim, interroga o acusado. E a gente viu que no nosso enunciado foi tudo ao contrário. Primeiro interrogou o acusado e depois falou tudo que é todo mundo depois. Está errado. E diante dessa falha, nós vamos arguir uma nulidade. O que é nulidade? Quando a gente não faz no processo conforme a lei manda, a gente pode ter um prejuízo para a defesa. E se houve esse prejuízo, o que vai acontecer? A sanção vai ser voltar a estaca zero. Então, estaca zero aqui no caso seria o início da audiência, ouvir todo mundo de novo. Então, a primeira alegação que nós vamos ter vai ser essa, quanto à nulidade do procedimento. Vamos reclamar aqui, opa, primeiro tem que ouvir as testemunhas da acusação, depois da defesa. Nada de ouvir o réu primeiro. Então, passada essa parte processual, a gente precisa analisar agora o mérito, né? Será que ele é culpado? Será que é inocente? É isso que a gente fala quanto ao mérito. E ao mérito, gente, tem duas coisas importantes para a gente verificar. Primeiro, como que eles querem condenar uma pessoa sem o laudo definitivo? Não dá. Primeiro vai fazer um laudinho provisório e esse laudo pode ser que erre, mas para comprovar
provar a acusação de tráfico, que aquela substância é droga realmente, que está lá na portaria do Ministério da Saúde, é preciso ter o laudo complementar e definitivo apontando a materialidade do crime, o que não aconteceu. Então, nesse caso, nós vamos pedir a absolvição dele pela falta de materialidade. E se não for MD, for o quê? AS infantil, sei lá, qualquer comprimido que vocês imaginarem aí. Eu preciso da comprovação do laudo. Ah, mas o juiz não pode tirar da cartola nada, eu preciso de confirmação. E, por fim, outra coisa. Vamos lá na lei 11.000, as drogas, desculpa, não é na lei 11.000, não. É aqui, ó, no Código Penal. Quando eu vou no Código Penal, eu vou analisar, por fim, então são 3 coisas que a gente tem que analisar. Que tem uma nulidade na nossa audiência, porque eles passaram na frente do interrogatório e isso causa prejuízo para a defesa. 2, não tem laudo definitivo. E 3, que palhaçada é essa de dizer que o nosso cliente praticou mais de um crime no modo do artigo 71. O que é isso? Concurso de crimes. Olha o concurso de crimes que ele fala. Crime continuado. Vamos ler o que é isso para ver se o nosso cliente se enquadra. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, primeiro, a ação ou omissão dele foi uma só, portar aquela droga. Então, eu já não posso falar de crime continuado. O que mais? Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, aumentada em qualquer caso de 1/6 ou 2/3. Então, aqui, ó, vamos pensar. Nesse caso, do crime continuado, é uma ficção jurídica para quando houver 2 ou mais crimes da mesma espécie que ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, maneira de execução, mesma circunstância de lugar. O que vai acontecer? Eu vou entender que o segundo crime, terceiro, quarto, quinto, são continuação do primeiro. E aí a pena, vocês vão ver que a pena é facilitada para o réu. Em vez de somar as penas, o que vai acontecer? Vai aplicar a maior das penas com uma fração. Aqui, ó. Aumenta em qualquer caso de 1/6 ou 2/3. Então, eu vou dar um exemplo do que é crime continuado para vocês verem aqui a diferença. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu sou caixa de mercado. E aí, todo dia, fecho o caixa, mostro para o meu gerente que está bonitinho, beleza, e aí eu escondo R$ 100. Como? Não sei, dou um jeito. 30 dias eu faço a mesma coisa. 30 dias. Então, eu vou ter 30 furtos. O furto tem a pena mínima de 1 ano. Então, vamos pensar que eu pego pena mínima do furto, 1 ano. Durante 30 dias, 30 anos, porque houve quantos crimes? 30. Então, vai dizer a lei o seguinte, não. Se for o mesmo crime, na mesma forma, maneira de execução, nas circunstâncias de tempo que a jurisprudência fixa em 30 dias, não vou ter 30 anos, eu vou pegar a maior das penas e o restante dos 29 dias que eu estava tirando R$ 100 vai ter como um dia só. Então, aqui minha pena, ó, vai de 1/6 a 2/3. Então, eu vou pegar 1 ano e 8 meses e pouco. Olha que maravilha. Só que nesse caso, não se aplica ao nosso cliente. Por quê? Porque ele estava com alguns comprimidos do MD. E o fato dele estar com alguns comprimidos é um crime só. Não quer dizer que ele estava cometendo vários crimes. Cadê o tanto de comprimido que ele estava? Então, vamos voltar lá. Sua residência, vários comprimidos. Não fala quantos. Vários, mais de 2. Então, o que a gente tem que provar aqui? Que não se trata de um crime continuado do artigo 71,
que esse crime 71, que esse artigo 71 tem que ser afastado e, caso o juiz não entenda que seja extinção, a absolvição pela atipicidade, porque não teve materialidade do crime, que afaste esse concurso de crimes. Nessa fase aqui do processo, minha gente, nós faremos as alegações finais. Como eu identifiquei essa peça? É muito fácil identificar a peça. Eu vejo aqui qual era a peça do MP, e lembra que eu tenho igualdade de armas? Eu vou fazer a mesma. Ó, o MP ofertou alegações finais escritas na forma de memoriais. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou oferecer alegações finais escritas em forma de memoriais. E aí eu vou falar da minha tese, primeira, de anulação do processo, segunda, não tem materialidade, porque não tem laudo definitivo, e três, eu vou afastar aqui o pedido lá do Ministério Público para condenar na forma do 71. E aí vamos para o nosso esqueleto da peça, né? Aqui tá as principais coisas que a gente tem que fazer. Deixa eu só lembrar aqui com vocês, onde que é? Eu acho que é São Paulo, né? Isso aqui não dá para perguntar para vocês, que eu estou longe. Vara da capital, mas não fala, acho que é São Paulo. Se não for, depois vocês arrumem lá. Então, como que ficaria a nossa peça? As alegações finais, elas são direcionadas para o juiz competente. Então, primeira vara criminal de São Paulo. Então, vamos lá. Lembra do artigo 319, para a gente ver os requisitos? Até o pedido aqui, ó, até o inciso 4º, tem que conter tudo isso aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, ao juízo da primeira vara da capital. Depois vocês arrumam, deixa tudo aqui em letra maiúscula, pula a linha, aí coloca assim. Autos do processo, número, XXX. Não lembro se tem número. Se tiver número, vocês colocam, tá? Aí eu vou fazer o quê? A qualificação. Então, tab aqui, fulano de tal, fulano de tal. Não lembro a qualificação dele. Olha só, gente. Eu posso colocar a qualificação conforme o 319 do CPC, ó. E aí traz para a gente assim, que era para a gente colocar. Ai, meu Deus, esse treco não vai deixar eu mostrar. Deixou. Ó, aí eu posso colocar nome, prenome, estado civil. Mas como é uma petição intermediária, eu posso colocar simplesmente assim. Já qualificado nos autos da ação em que lhe move o Ministério Público. Então, vamos lá. Fulano de tal, já qualificado nos autos da ação que lhe move o Ministério Público, em respeitosamente por seu advogado ou advogada, mandado anexo, apresentar suas alegações finais. Não, apresentar, vamos colocar aqui, tempestivamente, para dizer que a gente está dentro do prazo, que a gente vai datar do último dia. Lembra que são 5 dias. Tempestivamente, então, tempestivamente significa que eu estou dentro do prazo de 5 dias.
intensivamente suas alegações finais. Aí, conforme o artigo das alegações finais está aqui, ó. Vou recortar e colar. Artigo 57. Vou ler errado. Conforme o artigo 57 da Lei de Drogas, nos seguintes termos. E depois eu vou fazer dos fatos, do direito do pedido. Acabou. Então, vamos colocar aqui. O que mais? Aqui eu vou tirar. Descrição dos fatos. Ah, professora, aqui lenga-lenga. Vejam, nesse momento processual, eu vou estar o quê? Eu, advogada, vou falar da parte da audiência, o que rolou na audiência, o que rolou, tudo depois que eu fiz as alegações, aquela primeira pecinha, resposta à acusação, é lá que a gente fez. Depois disso, eu não falei mais, vai ser meu momento de falar aqui. Então, eu vou descrever os fatos bonitinhos, sem inventar dados. Deixa eu tirar esse treco, essa coisa aqui, depois eu tiro. Antes de mandar para vocês, eu tiro. Eu gosto de deixar, ó, bonitinho. Então, descrição dos fatos, o que a gente coloca aqui? Dos fatos. Aí vocês vão contar desde o dia que ele foi preso, as coisas que aconteceram, né? Na nossa última petição tem isso. Agora, depois dos fatos que você vai narrar tudo, sem inventar dados, a gente vai para do direito. Do direito. E no direito, nós vamos fazer, gente, 3. O que eu escrevi aqui, Jesus amado? Do direito. Nós vamos fazer 3 subtópicos. Lembra que no direito, a gente vai falar o que está errado lá na nossa peça, né? Aqui na parte que é o direito ou fundamento legal, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar, número 1. Você não precisa numerar se não quiser, pode pôr só subtópico. Subtópicos, coloca subtópicos. Vocês vão colocar assim, da nulidade ocorrida na audiência. Aí eu já expliquei aqui para vocês sobre isso, vocês vão falar do artigo 400, não 4.000, nem existe, do CPP, que o réu é o último a ser ouvido. E o juiz usou a sistemática do artigo, agora não vou lembrar, vamos ver o artigo aqui. Na audiência de instrução, após o interrogatório, a inquirição, ó, ele usou a sistemática do artigo 57. Não. Na audiência de instrução, após o interrogatório do acusado, ele usou a sistemática do artigo 57, que está que não se usa mais, está tacitamente revogado. É o último a ser ouvido. E na audiência foi ouvido em primeiro lugar, gerando prejuízo ao exercício da defesa, devendo os atos serem declarados nulos. Então, pesquisa sobre isso daqui, gente, porque todas as provas da OAB caem nisso, todas. Se não seguiu a sistemática do Código de Processo Penal, anula tudo. 2. O que mais que tem aqui para a gente falar? 1 é da nulidade. 2. Então, nós vamos falar aqui da falta do laudo definitivo. Lá na Lei de Drogas está falando do laudo definitivo. Da falta de laudo definitivo. Aí nós vamos dizer o quê? Que não há materialidade do crime.
não há materialidade do crime, devendo o réu ser absolvido. Uma coisa importante aqui também, gente. Quando a gente fala quando a gente faz alegações finais, a gente, na prática, está dizendo para o juiz qual que seria a melhor forma dele julgar. Então, nós estamos adiantando para ele como ele deveria fazer a sentença. Então, aqui eu só estou pondo os tópicos para vocês. E, por fim, número 3. Afastamento do concurso de crimes. Do concurso de crimes, não, do crime continuado. Do crime continuado. Então, afasta o crime continuado. Por quê? Aí você coloca assim, trata-se de crime único, não sendo o caso do artigo, da incidência do artigo 71. Artigo 71. Ó. E agora, professora, do direito? Vamos fazer do pedido. Então, no pedido aqui, ó. Vou colocar assim, do pedido. Aí a gente vai formular um pedido para cada um do pedido. A gente vai pedir improcedência da ação. Diante do exposto, requer a improcedência da denúncia nos seguintes termos. Aí, número 1, a gente coloca assim, 1, anulação desde o início da audiência de instrução, vez que não é possível, faltou um S aqui, né? Instrução, vez que não é possível o interrogatório, não é possível o interrogatório ser realizado antes das demais oitivas. Sempre dizendo que gera prejuízo. Gerando prejuízo ao réu. Aí depois vocês vão fazer pedido. Depois, nós vamos fazer um pedido aqui. De absolvição. Peraí que tem um vizinho aqui. Meu, gente, parece que mora em Cachoeira, tá gritando. Absolvição pela falta de materialidade do crime, em razão do laudo. Aí vocês vão colocar bonitinho. E 3, afastamento do concurso de crimes. Então, esse meu laudo tá super magrinho dessa vez. Ah, professor. E esse último aqui, só lembrando, né? Esse terceiro e último é uma tese subsidiária. Então, caso o juiz não absolva, resta subsidiariamente pedir a condenação no caput, porém afastando o concurso de crimes. Local e data, acabou. Assinatura, nome e assinatura do advogado. Então, ó, tá tranquilo aqui, galerinha. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim ou comparecer nos plantões. Deixa eu deixar o e-mail aqui também, que eu ajudo vocês.
marisa.rosafa@anhanguera.com. Cuidado que esse M aqui é minúsculo. Um beijo para todo mundo. Estendi um pouquinho a aula, né? Disse que eu ia fazer menos tempo, não consegui. Beijo. E daqui a pouco chega aí para vocês o vídeo com o materialzinho. Até nossa próxima aula. Vou desligar aqui a gravação. Tchau!